Oi, pessoal da Riff Covete, tudo bem? Meu nome é Alicia, eu tenho 34 anos, moro aqui em São José dos Campos e fui convidada para mostrar um pouco do meu nano, que eu adquiri no início do ano, e é meu primeiro aquário marinho. Mas o vídeo vai ficar um pouco longo porque eu também vou colocar ele no meu canal, que não tem nada demais, não é famoso nem nada, eu só uso para manter alguns registros lá mesmo, de algumas coisas que eu faço. Bom, para começar, eu vou dizer onde tudo isso começou, né? Eu gosto muito de animais. Se eu pudesse, acho que eu moraria num sítio e teria todo tipo de bicho e todo tipo de planta e horta e um monte de coisa. Acho que isso vem um pouco do sangue, né? A descendência oriental, acho que dizem que todos gostam de plantas e de animais e de aquários, né? Também. Mas na minha infância, eu não tinha condições de ter aquário, ainda mais marinho. Naquela época era bem mais caro do que é hoje, né? E eu fui criada pela minha mãe, então a gente nunca teve muitas condições financeiras, porque a gente não era rico nem nada, e ela sempre trabalhou, enfim, era complicado, né? Tinha outras prioridades. Mas eu me lembro que, não sei, acho que eu tinha 6 ou 7 anos de idade. Aqui tem um supermercado que hoje é o Extra, mas era Pão de Açúcar e antes dele era um outro ainda. Então, na entrada desse supermercado tinha uma loja de aquários. Então, toda vez que a minha mãe ia fazer compra lá e me levava, eu pedia para ela deixar eu olhar dentro da loja, né? Que era antes de entrar no supermercado. E eu ficava encantada, assim, com aqueles aquários. Eu me lembro que o que eu mais gostava era dos cavalos marinhos. Então é uma paixão que, assim, antes mesmo de eu saber que a água do mar era salgada, eu já gostava de aquário. E gostava de aquário marinho. Mas, como eu falei, não tinha condições e tal. E o tempo foi passando, toda loja de aquário que eu via, eu queria ver, né? E chegou um dia que a minha mãe pegou um dinheirinho do salário dela, assim, e levou um beta para casa, que foi meu primeiro peixe, minha primeira experiência com aquário. Foi um beta, né? Quem nunca? E passou-se um tempo, uma vez ela chegou lá com um aquário de 10 litros. E eu tive os meus primeiros kings e era um aquário assim super simples, com um pezinho de madeira e tampinha de madeira e tal. E a luz era tipo um soquete de abajur e você colocava lá uma luz de 5 watts, sei lá, aquele negócio quase pegava fogo sempre. É super, sim, rústico, né? O cara fazia e vendia lá. E tinha aquela máquina super barulhenta que fazia umas bolinhas, que você colocava pedra porosa na ponta, assim, e fazia as bolinhas. Nossa, e aquilo pra mim foi, ai, a coisa mais maravilhosa do mundo. Não era um marinho, mas era um aquário um pouquinho maior e fazia bolinhas. Então eu ficava muito encantada com aquilo. E durante anos eu tive aquele aquário, até minha pré-adolescência, né? Enfim, passaram-se anos, né? Eu comecei a trabalhar e tal, ainda não podia ter aquário marinho, porque eu também tinha outras prioridades. E aí eu comecei a namorar uma pessoa que esse ano, para comemorar que eu parei de fumar, eu fumei desde os 16 anos, e aí, tipo, um incentivo eu pedi, vai, assim, não sei se ele vai dar, mas eu pedi para ele me dar um aquário marinho. E ele me deu esse aquário marinho, que é o nano que eu vou mostrar. Mas assim, se não fosse por ele, eu acredito que eu ainda não ia ter. E muitas outras coisas, né, que eu realizei também foi por conta dele. Mas por que que eu digo isso? Apesar de ser um hobby que não é absurdamente caro, exige tempo, exige paciência, exige atenção e exige dinheiro sim. Eu falo o seguinte: você pode ter um aquário marinho com pouco, você pode, mas o seu aquário marinho ou de água doce, ele vai custar é, o, o mesmo tamanho que tiver a imagem na sua cabeça. Você, dependendo do que você tiver em mente, é aquilo que vai custar. E por mais assim, você não vai querer só um aquário pequenininho com duas rochas e
três softs, sabe? A gente sempre quer um pouco mais. Então, enfim, não era uma coisa que eu ia poder ter muito fácil. E o Simon me proporcionou isso. E, inclusive, outra coisa que era um grande sonho também, a gente viajou para o Japão e eu consegui conhecer um dos maiores aquários de água natural do mundo, o Aquário de Okinawa. Ele foi construído quase dentro do mar, assim, muito, muito próximo do mar. Então, toda a água utilizada lá dentro, ela vem direto do mar. Nossa, é uma coisa espetacular. Inclusive, acho que eu vou mandar ou uma foto ou um pequeno vídeo para ver se der para editar, para colocar um pedacinho, porque vocês vão. Assim, eu fico muito emocionada até hoje de ver o tamanho que é um tubarão-baleia, né? E você vê aquilo muito perto, enorme, assim, nossa, é, é um dos maiores sonhos que eu realizei. Eu nunca tinha ido nem no aquário de São Paulo, imagina, o primeiro aquário que eu conheci na minha vida foi um dos maiores do mundo. Nossa, foi muito emocionante. Então, assim, eu sou muito apaixonada por aquário, pelos meus gatos. Eu tenho 4 gatos e se eu pudesse eu teria um zoológico inteiro, para falar a verdade. Não, a zoológico não é legal, né? Eu teria bichinhos que se pode ter em casa, eu teria um monte. Galinha, calopsita, periquito, pavão. Nossa, eu teria vaca, é sítio mesmo. Enfim, aí em março a gente foi e comprou esse Nano lá na loja do Mundo Aquático do Valdir. Acho que ele vai gostar de ver. E no início de abril eu comecei a ciclar ele. Então eu vou passar a câmera para lá, enquanto eu vou mostrando, eu vou falando o que eu fiz nele até hoje. Só um minuto.